Olá, meu nome é Beatriz, estou aqui para apresentar meu trabalho de Sistema de Gestão da Qualidade, cujo tema é Aplicação da Estrela Decisória para a Diminuição do Alagamento nas Grandes Cidades. Este trabalho tem como objetivo identificar, priorizar e amenizar as causas do alagamento nas grandes cidades através da aplicação da metodologia da Estrela Decisória. Essa metodologia aplica 8 etapas para chegar à solução do problema, mostrando passo a passo de cada uma delas. A humanidade vem evoluindo ao longo de sua história. Crescimento tecnológico, avanços na área da medicina e a industrialização transformaram completamente a vida cotidiana das pessoas, trazendo benefícios, mas também alavancando alguns fenômenos. Um desses fenômenos é a urbanização. A urbanização se deu em função do movimento migratório de grande parte da população do campo para as cidades. E a grande questão aqui é que esse crescimento das cidades foi um processo muito acelerado e provavelmente será irreversível. Dentro dessa nova realidade social, uma série de novos problemas surgiram, como o aumento da criminalidade, problemas com saneamento básico, entre outros. E dentre esses problemas estão também os alagamentos. Com o processo de urbanização, o nível de hipermeabilização do solo aumentou drasticamente, ocasionando a diminuição do seu poder de absorção. A baixa absorção das águas pelo solo devido à hipermeabilização, a falta de estrutura de escoamento para essas águas, a inexistência de conscientização da população para a gravidade do problema e também a falta de políticas públicas que de fato resolvam o problema só contribuem para o agravamento dos alagamentos. Alagamentos são problemas que se repetem periodicamente nos centros urbanos. Casas inundadas, carros debaixo d'água, rios e córregos transbordando. Essa é a realidade que milhares de pessoas enfrentam todos os anos. Realidade que traz não só transtornos, mas em casos extremos podem provocar tragédias que custam vidas humanas e trazem grandes prejuízos econômicos e sociais. Os alagamentos são, de fato, problemas complexos e são provocados por uma série de fatores. Contudo, todos esses fatores são resultado de um planejamento urbanístico mal concebido. Alguns fatores que contribuem para os alagamentos e que surgiram devido à urbanização são, primeiro, a hipermeabilização do solo. Grandes áreas cobertas por asfalto e concreto, possuindo apenas bueiros como meios de escoamento, se mostram totalmente ineficientes em meio ao volume pluviométrico produzido em determinadas épocas do ano. Segundo, planejamento político e econômico. Um outro fator para ser observado é a falta de um planejamento político por parte dos gestores públicos. E por último, não podemos esquecer a falta de conscientização social a temas como o descarte correto do lixo doméstico. A maior parte dos detritos que entopem as vias pluviais são basicamente produzidos dentro das casas da população, o que mostra claramente como o assunto é mal compreendido. A maior parte da população só se lembra que é uma questão séria quando algo trágico ocorre. Para a elaboração da proposta de solução, foi utilizada a metodologia da Estrela Decisória. Essa metodologia soluciona o problema passo a passo, utilizando uma sequência lógica. Também conhecida como uma aplicação mais detalhada do PDCA, a Estrela Decisória é como uma escada, em que vamos degrau por degrau até que chegue à solução adequada. Para chegarmos a uma resolução ou diminuição do nosso problema, utilizaremos a Estrela Decisória em conjunto com muitas outras ferramentas da qualidade. Passo 1. Especificação do problema e definição dos objetivos a serem alcançados. Para um melhor entendimento e especificação do problema, foi feita uma figura rica do problema estudado. O objetivo a ser alcançado na aplicação da metodologia da Estrela Decisória é minimizar o problema do alagamento nas grandes cidades, e para fazer isso, vamos ver as suas principais causas, priorizá-las e montar um plano de ação. Passo 2. Selecionar os fatores de análise. Para realizar esse passo, foi aplicado o brainstorming.
ferramenta conhecida como tempestade de ideias. Através desse método, foram listadas todas as possíveis causas do problema em questão. Passo 3. Organizar e analisar os dados. Com a finalidade de compreender melhor o problema, foi utilizado o diagrama de Ishikawa. Nessa ferramenta, as causas identificadas no brainstorm são organizadas nos 6M, que são método, matéria-prima, máquinas, meio ambiente, mão de obra e medida. Essa ferramenta nos possibilita ter uma visão bem clara do problema. Com ela, conseguimos ver em qual categoria se encaixa cada causa, e deste modo é possível ter uma melhor análise de sua origem. Passo 4. Estabelecer as causas do problema. Neste passo, vamos priorizar as causas já vistas através da ferramenta Matriz Básico. Dessa forma, saberemos quais são as causas que trazem maior impacto. A Matriz Básico é uma ferramenta de priorização, onde pontuamos de 1 a 5 os elementos da matriz, e são eles: B. Benefícios para a organização, A. Abrangência dos resultados, S. Satisfação do cliente interno, I. Investimento requerido, C. Cliente externo satisfeito e O. Operacionalidade simples. Na aplicação da ferramenta Matriz Básico, multiplicamos os elementos da matriz, sendo que os que tiverem maiores resultados são considerados os mais importantes. Com isso, foi feito um ranking dos resultados e conseguimos priorizar as 4 causas de maior impacto do problema social em questão, e são elas: a primeira, falta de planejamento político; segundo, aumento de hipermobilização do solo; terceiro, aceleração do urbanismo; e quarto, falta de conscientização social e popular. Passo 5. Elaborar as possíveis soluções. Nesse passo, foi elaborado um quadro demonstrando as possíveis soluções para as 4 causas priorizadas na etapa anterior através da Matriz Básica. Causa 1. Falta de planejamento político. Solução: inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de recursos destinados à solução do problema. Uma vez prevista em orçamento, essa verba poderá ser usada em soluções de infraestrutura. Causa 2. Aumento da hipermobilização do solo. Solução: planejamento urbanístico que contemple medidas para suavizar os impactos do problema, como aumento de áreas verdes nos grandes centros urbanos, construção de canteiros em vias urbanas e replantio de árvores. Causa 3. Aceleração do urbanismo. Solução: criar fontes de renda a partir da possibilidade de trabalho no campo, que dê condições da população rural se sustentar, sem necessidade de migração para os centros urbanos. Causa 4. Falta de conscientização social e popular. Solução: campanhas de reeducação social sobre a questão do alagamento, a inclusão do tema como matéria de estudos nas grades curriculares estudantis, propagandas nos meios de comunicação que enfatizem a importância do descarte correto de lixo, já que a maior parte desse lixo vai parar na rede de esgotos. Passo 6. Avaliar as possíveis soluções. Dentre as possíveis soluções, podemos dizer que o planejamento político seria o de maior relevância. É necessário que políticas públicas sejam desenvolvidas e executadas com eficiência. Sobre a urbanização, um novo planejamento urbanístico que previsse a criação sistêmica de áreas verdes nos grandes centros ajudaria bastante. Por último, mas não menos importante, a implementação de campanhas de conscientização popular poderia trazer grandes benefícios. A grande maioria da população não pensa nos alagamentos até que eles aconteçam. Não sabem por que acontecem e como podem ser prevenidos. Por não conhecer o problema, contribuem para o seu agravamento com atitudes como ocupação irregular em áreas da mata, construção sem o devido planejamento, falta de responsabilidade na produção e descarte de lixo doméstico. É preciso educar a população sobre o tema, expor os riscos e apontar as responsabilidades. Passos 7 e 8.
decidir as soluções a serem implementadas e implementar as soluções escolhidas. Nessa etapa, vamos elaborar um plano de ação através da ferramenta 5W2H para as 4 soluções apresentadas anteriormente. Com essa ferramenta é possível ver o que, quem, onde, quando, porquê, como e quanto custa para aplicar cada solução. Vejamos. Resultados esperados. A devida implementação das propostas de solução pode proporcionar o nascimento de uma correta compreensão do tema, criando novos hábitos em nossa sociedade. Dentro dessa nova cultura social, hábitos como o uso ambientalmente sustentável dos espaços urbanos, a melhor distribuição demográfica, a produção e descarte consciente do lixo, dentre outras ações, vão diminuir consideravelmente os casos de alagamento. Com isso, teríamos também uma melhor utilização do solo, uma melhor mobilidade urbana, diminuição dos prejuízos econômicos causados pelas enchentes, bem como a diminuição da proliferação de doenças, como leptospirose, hepatite, dengue e etc. Considerações finais. Vimos aqui que ações se fazem necessárias para a solução do problema. Algumas envolvem um certo grau de complexidade, mas vimos também algumas outras ações que podem ser bem simples e de baixo custo, do ponto de vista de implementação, mas que fariam grandes avanços em direção da solução do problema em questão. Uma dessas soluções simples seria a reeducação social sobre o tema. Espero ter contribuído para uma melhor compreensão do assunto, para podermos assim começar a caminhada rumo às soluções. Bye bye!